Olá, bom dia, Jesus te abençoe de maneira poderosa. Quarta-feira, dia 8 de junho, estamos no ar com mais um programa Palavra de Fé e hoje para falar sobre duas correntes que nós estamos realizando na Igreja Luz do Mundo. Daqui a pouquinho, 14 horas, nós temos reunião, o endereço está aí no rodapé do seu televisor, corrente do Abre Caminho, muito forte, corrente de libertação. Já vou estar falando um pouquinho mais sobre ela. E à noite, a ministração da bênção patriarcal, às 20 horas, é forte o que Deus tem feito através dessa corrente, abençoando a vida das pessoas. No segundo bloco, a gente fala sobre a ministração da bênção patriarcal. Eu quero que você acompanhe agora a chamada da corrente do Abre Caminho. Na sequência, eu quero ler um texto bíblico para você que fala a respeito desse propósito no qual nós estamos imbuídos. Acompanhe aí. Inúmeras pessoas não conseguem avançar na sua vida e sentem como se algo as prendesse. Seus caminhos estão trancados e, em diversas áreas de sua vida, sentem-se infelizes. Se você se encontra em uma situação semelhante a esta, participe da Corrente do Abre Caminho. Serão 5 semanas de fé, nas quais estaremos realizando 5 orações por 5 áreas diferentes que envolvem sua vida. Pela saúde, área sentimental, contra os vícios, contra os males que agem na família e pela área emocional e espiritual da sua vida. Através da fé, o que estava prendendo a sua vitória cairá por terra e os caminhos que estavam trancados se abrirão. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Miqueias, capítulo 2, versículo 13. Segundo o que diz a palavra de Deus, o Senhor, aquele que abre caminho, irá diante do seu povo, que entrará e sairá pela porta. Diante disso, num ato profético, estaremos nestas 5 semanas da corrente, passando pela porta, representando os caminhos que serão abertos pelo Senhor. Corrente forte do Abre Caminho, na Igreja Luz do Mundo. Graças a Deus, é nessa fé que nós estamos. Vamos orar pela sua vida, porque aquele que abre caminho, olha só o que diz o texto, olha o que diz o texto, Miqueias capítulo 2, versículo 13, subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente, aquele que abre caminho é Deus. A Bíblia está dizendo que Deus irá à frente do seu povo, Deus irá à frente do seu povo. E a Bíblia diz mais, entrarão pela porta, olha só, nós temos uma porta que nós colocamos ali no corredor da igreja, entrarão pela porta, sairão por ela. A Bíblia está nos falando de que o nosso Deus é aquele que rompe, o nosso Deus é aquele que despedaça com toda a tranca, com toda a amarração, com todo empecilho que está diante do seu povo. Ele tem bênção para você. Nós temos orado nesses dias. Oramos pela saúde, oramos contra os vícios, contra os males que agem na família, vida sentimental, emocional e espiritual. Esse é o nosso propósito. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar de maneira poderosa. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de fé ao seu coração. Inclusive, já prepare o copo com água, bota aí pertinho do seu televisor, porque no final do programa a gente vai estar apresentando a Deus em oração.
Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda. Em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Graças a Deus, vamos dando sequência ao programa Palavra de Fé, nessa quarta-feira, daqui a pouquinho, 14 horas, reunião do Abre Caminho, você pode estar presente conosco. Pastor, eu queria vencer na minha vida financeira, então à noite, nós te convidamos para estar conosco à noite, 20 horas, ministração da bênção patriarcal. Aliás, você vai acompanhar agora aí o que aconteceu na semana passada, um pequeno resumo da palavra, da oração, que foram ministradas na última quarta-feira. Deus agiu, Deus se manifestou de maneira poderosa sobre a vida das pessoas. Acompanhe, na sequência nós vamos a um intervalo. No próximo bloco nós estaremos orando por você. Prepara o copo com água, nós vamos apresentar a sua vida diante de Deus. Acha aí, Gênesis 26, 18. Quem era Isaac? Quem era Isaac? Você consegue responder? Todos aqui conseguem responder. Quem era Isaac? É simples, não é nenhuma pegadinha, nada. Quem era Isaac, gente? Isaac era filho de Abraão. Exatamente isso. Isaac era filho de Abraão. Porém, ele não era só filho de Abraão. Ele também era filho da promessa. E além de ele ser filho de Abraão e filho da promessa, ele era herdeiro da promessa. Abraão também tinha Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. Isaac também foi um herdeiro natural. Sem falar da questão de promessas, né? Das promessas, daquilo que era divino, daquilo que vinha de Deus. Isaac foi um herdeiro natural de Abraão, por ser filho dele. E como ele era herdeiro das coisas de seu pai, ele precisou administrar aquilo que ele recebeu. Mas nós vamos ler algo aqui na Bíblia, onde a Bíblia nos mostra um sentido de que ele não pôde ficar preso só aquilo que veio a ele, mas que ele teve que correr atrás dele e atrás das coisas e fazer o dele. Vamos ler algo na palavra de Deus aqui, Gênesis, e não se esqueça daquela pergunta que eu te fiz e daquelas 3 coisas que eu te falei. Gênesis 26, 18, ali fala assim: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes havia posto. Sequência, versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Eseque, porque contenderam com ele. Você sabe que naquele tempo não tinha água da Sanepar que ia até a casa das pessoas. Então precisava-se cavar poços. E
Quanto mais poços uma pessoa tivesse naquele tempo, era um sinal de prosperidade e de riqueza. Porque do poço saiu o quê? Água. E toda a vida depende justamente do quê? De água. Imagine então se você não tivesse nenhum poço. E naquela época as famílias não eram tipo 2 pessoas, 3 igual hoje. Eram inúmeras pessoas. E dentro daquela família, vamos assim dizer, contava todos os empregados e trabalhadores. Então era um monte de gente. Os animais. Então, quanto mais poços alguém tinha, maior era o sinal de prosperidade. Abraão, obviamente, havia cavado alguns poços. Depois da morte de Abraão, enterraram ou entulharam os poços de Abraão. Isaac, como herdeiro do pai, chegou naquele local, naquelas terras, e desentulhou aqueles poços. Mas o povo que ali estava, por inveja de Isaac, tornava a entulhar. E aí nós lemos aqui que Isaac foi a um determinado lugar e os seus servos ali cavaram um poço. Cavaram um poço. E os homens ali da terra de Gerar contenderam com Isaac, dizendo assim: esse poço é nosso, essa água é nossa, está na nossa terra, é nosso. Quem havia cavado era Isaac. E você tem que considerar também que cavar um poço naquela região não é como você cavar um poço como na nossa região aqui. E a questão de você fazer isso, o trabalho, a mão de obra, é muito diferente do que é nos dias de hoje. Então cavaram um poço, os homens daquele lugar foram lá e contenderam com Isaac por inveja de Isaac. Esse poço aqui é nosso, esse poço não é seu. Isaac saiu dali e ele deu um nome àquele poço. Nós lemos ali, Eseque, contenderam com ele. No versículo 21 diz assim: então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Versículo 22: partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Olha que interessante que é isso. Depois de um segundo poço, enfrentando a mesma situação de inimizade, de contenda, e por isso, por essa inimizade, mais uma vez por causa do poço, ele deu o nome de Sitna, esse poço. Eles vieram a cavar um terceiro poço. E esse terceiro poço não contenderam com Isaac. E ele deu o nome a ele de Reobote. E ele disse o seguinte: aqui nós prosperaremos. Olha que interessante que é isso. Olha o significado que tinha aquilo. Lembra que eu falei para você que um poço era sinal de prosperidade? O versículo 23 fala assim: dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu, já em Berseba, lhe apareceu o Senhor e disse, preste bem atenção agora: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Vamos ler ainda o 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. O Senhor aparece a Isaac e fala para ele o seguinte: olha só, quando ele estava onde? Em Berseba. Eu já vou falar para você sobre isso. E Deus fala para ele assim: olha, por um juramento que eu fiz a seu pai, e o juramento que eu fiz a seu pai é que eu abençoaria ele e a sua descendência. Então, por amor a ele, Deus estava dizendo assim: eu também te abençoarei aqui. Diga glória a Deus.
Você sabe o que é que significa o nome daquele lugar onde estava Isaac, Berseba? Significa lugar de juramento. E nós vamos ler na Bíblia, Hebreus capítulo 6, o versículo 13 e o versículo 14. Lá a Bíblia diz assim, que Deus jurou por Ele mesmo. Deus jurou por si mesmo, por não haver outro maior por quem jurar. Quando Deus falou com Abraão, você lembra do que fez Abraão? E quando Abraão fez o que fez, Deus vai até ele e diz assim, eu juro por mim mesmo, que eu te abençoarei. E Deus fala das bênçãos sobre a vida de Abraão. E Deus fala também assim, não só a você, mas abençoarei também a sua descendência. Diga graças a Deus. Deus fez um juramento. Passa o tempo de Abraão, chega o tempo de quem? De Isaac. Quem era Isaac? Filho de Abraão, filho da promessa, herdeiro da promessa. Isaac teve que ter a sua história. Isaac precisou se empenhar, se esforçar, e mesmo sendo herdeiro, filho da promessa, herdeiro da promessa, ele precisou cavar os seus poços. Cada poço daquele representou um momento da vida de Isaac. Nós sabemos que Isaac também enfrentou um tempo de fome sobre a terra. Aquele primeiro poço e aquele segundo poço foram poços que representaram um tempo turbulento na vida de Isaac, porque por aqueles poços homens contenderam com Isaac e com o seu povo, com aqueles que estavam com ele. Mas seguindo adiante, seguindo na sua caminhada, chegou um momento em que Isaac cavou um poço pelo qual não contenderam com ele. Ele disse, a partir daqui nós prosperaremos. E aí dali ele segue e vai a um lugar. Esse lugar se chama o quê? Berseba. E quando ele chega lá, o Senhor aparece a ele e lembra do quê? De um juramento que tinha feito ao seu pai. O que é que significa o nome daquele lugar, Berseba? Lugar de juramento. Quando Isaac chegou naquele lugar, que o nome significa lugar de juramento, Deus vai até ele e diz assim, um dia eu jurei a seu pai por aquilo que ele fez. Você é filho de Abraão, você é filho da promessa, você é herdeiro da promessa. Diga graças a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você lembra uma pergunta que eu fiz lá no começo? Quem era Isaac? A pergunta agora é, quem é você? Essa é a pergunta agora. Quem é você? Gálatas capítulo 4, versículo 28. Olha o que diz ali a Bíblia. Gálatas 4, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Isaac era filho de Abraão, filho da promessa, herdeiro da promessa. Quem é você? Você é filho da promessa, como também Isaac era filho da promessa. Diga glória a Deus. Você é filho da promessa. A bênção patriarcal significa bênção estendida. É uma bênção que te alcança hoje. Você é filho da promessa, como Isaac foi filho da promessa. Agora, do mesmo jeito que Isaac, a maior herança que Isaac teve do seu pai, não foram os poços cavados por seu pai. A maior herança que Isaac teve de seu pai foi a bênção. Foi a bênção, porque ele era filho da promessa. Você é filho da promessa. Hoje eu e você, servos do mesmo Deus, servos do mesmo Senhor, como filhos de Abraão na fé, também somos herdeiros dessas promessas que vieram sobre Isaac,
e hoje elas nos alcançam. E eu posso puxar aqui um outro exemplo, quando um dia Deus fala com Josué dizendo assim: olha, Moisés, meu servo, é morto, mas eu agora serei contigo como eu fui com ele. Então hoje, você é o filho da promessa. Essa bênção vem sobre você, a unção para a bênção. Agora você sai daqui e cava os seus poços. Debaixo daquela unção patriarcal que veio sobre Isaac, ele foi de poço em poço, até cavar o poço da promessa, o poço da prosperidade dele. Debaixo dessa unção patriarcal, você precisa sair daqui e ir cavando os seus poços. Pode ser que você cave um poço e vão contender com você, vai ser um momento turbulento. Pode ser que você cave um segundo poço e por esse poço vão contender com você, porque ainda vai ser um momento turbulento. Mas vai chegar uma hora que você vai cavar um poço, e esse vai ser o poço da promessa. Diga glória a Deus. Nós precisamos entender isso. Mais do que um poço cavado de mão beijada na nossa mão, a herança da bênção patriarcal é a unção que vem da parte de Deus, através da qual, enquanto nós estivermos embaixo dela, nós podemos caminhar com firmeza, na certeza de que vai chegar o momento que nós vamos cavar o poço da promessa, e espiritualmente falando, Deus também vai chegar a nós e vai dizer, assim como falou um dia para Isaac: eu jurei por mim mesmo, por amor de seu pai Abraão, que eu abençoei ele e abençoaria a sua descendência. Vamos de novo para a Bíblia. Quem era Isaac? Descendência de quem? De Abraão, filho da promessa. Quem é você? Você é descendente de Abraão, filho da promessa. A mesma unção que estava sobre Isaac está sobre você. Diga glória a Deus. Você sabe onde é que está o problema? É a pessoa acreditar que essa unção está sobre ela. Pastor, mas eu não senti nada. Eu não sinto essa unção, eu não... E você nunca vai sentir. Porque não é questão de sentir. É questão de você ir e cavar o poço. É questão só de você saber que está sobre você essa unção. É questão apenas de você saber que você é filho da promessa. Deus, ele tem responsabilidade com o que ele fala e com o que ele promete, não com aquilo que nós entendemos. Deus nunca prometeu para Isaac o seguinte: olha só, teu pai cavou uns poços aí que representam prosperidade, que representam riqueza, que são valiosíssimos. E o seguinte, não se preocupe, que esses poços que seu pai cavou sempre vão estar ali para você. É isso que eu tenho para você como bênção. Você é filho da promessa por causa dessa meia dúzia de poços, Isaac. Deus nunca falou isso. E Deus não teve responsabilidade nenhuma com isso. Isaac teve que ir atrás dos seus poços. Isaac teve que correr atrás daquilo que era material. A responsabilidade de Deus era na perseverança de Isaac, que ele chegaria no lugar da promessa. Em algum momento, debaixo daquela unção, ele cavaria o poço da promessa. Diga graças a Deus. Debaixo dessa unção, em algum momento, você vai cavar o poço da promessa. O povo de Deus nunca foi o povo mais preparado para a guerra. Aliás, quando eles saíram do Egito, nem segurar uma espada eles sabiam. Nem isso eles sabiam. Nunca foi o povo mais forte, nunca foi o povo mais preparado para a guerra. Humanamente falando, nunca foi. Mas eles iam lá e venciam. Se você olhar na Bíblia, você já vai ver derrota de Israel para um povo muito menor que eles. Era quando o povo se afastava, quando o povo saía debaixo da unção, quando o povo saía debaixo da bênção, debaixo da obediência. Agora, quando o povo ficava debaixo da unção de Deus, quando o povo ficava debaixo da palavra, debaixo da promessa, vinha o que viesse, eles venciam. Vai cavar o poço, fica debaixo da unção. Às vezes a pessoa, ela perde a bênção, porque ela acha que simplesmente ela vai fechar o olho e fazer assim,
E a bênção vai vindo assim, e para na mão dela. É como se ela falasse assim: meu Deus, eu preciso. A gente sabe que Deus às vezes envia alguém do nada. Já vi inúmeros testemunhos assim. Deus envia alguém do nada para trazer uma provisão para você. Mas ela pensa que é como se fosse assim: ah, Deus, eu estou precisando ir no mercado. Ah, graças a Deus apareceu, daí aparece. Não. Não é essa a bênção patriarcal. Não é isso aí. Isso é cavar o poço. Quem tem que cavar o poço é você. Quem tem que cavar o poço sou eu. Nós cavamos o poço. Deus nos faz chegar até o poço da promessa. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Deus nos faz chegar no poço da promessa, que é o poço da prosperidade. E quando você chegar lá, Deus vai fazer você lembrar quem você é. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Lavacar Vanderlei. Lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei. Aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Graças a Deus, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. É momento de oração, nós vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero apresentar diante de Ti neste momento a vida de todas essas pessoas que nos acompanham em oração agora. Que o Senhor visite este homem, que o Senhor visite esta mulher, aonde quer que essa pessoa esteja, meu Pai. Quem sabe ela precisa de uma cura, quem sabe ela precisa de restauração na sua família, quem sabe, meu Deus, ela precisa de restauração na sua vida financeira. Eu peço a Ti, alcança ela com a Tua mão forte, com a Tua mão poderosa. Repreende, meu Deus, todo o mal que tem se levantado contra ela. Repreende, Senhor Jesus, todo o mal que tem amarrado e trancado os caminhos desta pessoa. E traz, Senhor Jesus, a saída que ela precisa. E sobre este copo com água, coloca a Tua unção, coloca a Tua virtude. Porque todos aqueles que vierem a beber desta água, meu Deus, receberão o poder e a virtude que vem do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Beba da água, seja abençoado de maneira poderosa. Nós vamos ficando por aqui com o programa Palavra de Fé desta quarta-feira. Lembrando a todos que você pode estar conosco daqui a pouquinho, às 14 horas, na corrente do Abre Caminho. É forte que tem acontecido. Você vai passar pela porta, você vai receber uma oração com imposição de mãos e Deus vai trazer libertação a você. Deus vai abrir os caminhos que estavam fechados diante de você. À noite, nós vamos orar pela sua vida financeira na corrente da ministração da bênção patriarcal. Você que precisa que os seus caminhos sejam abençoados, a sua loja, o seu trabalho, a sua empresa. Pastor, eu preciso de uma porta aberta, de um emprego, eu tenho uma causa na justiça. Venha buscar a bênção de Deus, a bênção patriarcal sobre a sua vida financeira. A bênção patriarcal é a bênção estendida, é a bênção que passa de pai para filho. A palavra de Deus diz que assim como Isaac era o filho da promessa, hoje eu e você somos os filhos da promessa de Deus. Esteja conosco. Deus te abençoe poderosamente. Nós ficamos por aqui com o programa Palavra de Fé. Até mais.